Confirmado, está no caminho do Vasco. O presidente Pedrinho já foi avisado. E eu trago informações importantes para você acerca desse assunto. A apresentação agora é oficial. O Vasco vai se beneficiar muito com isso e eu trago você para pertinho de todas essas informações. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa sexta-feira, sextou, e claro, você torcedor vascaíno que chega aqui no canal vai ficar sabendo de todas as informações do Vasco. Mas antes, eu peço na moral aquele like de sempre, né? O seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama é muito positivo. Você traz o Vasco para os top trends da plataforma e também traz mais vascaínos apaixonados aqui para esse vídeo. Eu quero dar um recado logo para você que tá aí, você que não é Vasco, torce para outro clube, torce para o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, não é o seu lugar aqui. Aqui é o lugar do torcedor vascaíno. Só você que é Vasco. Então, se você tá aí, é vascaíno, se inscreva no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Mostre para esses caras que vêm aqui de outros clubes que você é vascaíno, clicando aqui no inscreva-se, beleza? Outra coisa, hein? Antes de começar o vídeo aqui, antes de trazer as informações, eu quero perguntar para você, o que você acha de Anderson Daronco? A informação já é que o Anderson Daronco será o árbitro da partida contra o Atlético Mineiro. E todos nós sabemos que o Vasco precisa ganhar do Atlético para não ir para a zona do rebaixamento, porque sábado o Vasco já pode estar na zona do rebaixamento de acordo com a rodada, e é muito necessário ganhar do Atlético em São Januário. O Daronco será o árbitro da partida. Então eu já quero no início já perguntar para você ir lá nos comentários, deixar a cidade de onde você está falando e o que você acha sobre essa escolha da CBF sobre Anderson Daronco, o árbitro da partida entre Vasco e Atlético Mineiro. Vai lá que eu vou dar uma passadinha no final do vídeo aqui nos comentários. E olha só, preste atenção, ainda tem informação sobre mais arbitragem para vocês. Eu quero falar sobre Vasco, eu quero falar sobre tudo que é oficial. Agora é oficial a apresentação e vou trazer para vocês os benefícios e vamos falar sobre o caminho do Vasco. Eu quero falar exatamente sobre o caminho, porque hoje, né, no início da tarde, tivemos o sorteio da Copa Sul-Americana. E o Vasco vai se reencontrar caso passe do Independente de Medellín. Muita gente falando sobre sorte do Vasco, sobre um momento que a Copa Sul-Americana se oferece ao clube. O Vasco, que teve um grupo muito acessível, conseguiu se classificar nos playoffs, mas muito mais porque quis. Poderia tranquilamente ir com força máxima contra o Olímpia e ganhar lá no Defensores del Chaco para ficar mais tranquilo e ir de forma direta. Entretanto, o Vasco vai para os playoffs e pega o Independente de Medellín, uma equipe que estava no grupo do Flamengo e tem problemas muito graves. O Vasco ainda deu sorte. Entre todos que estão na competição, o Independente de Medellín é o que tem graves problemas com a Conmebol. São 5 jogos de punição e vai atuar contra o Vasco sem torcida. Então o Vasco já vai atuar o jogo fora de casa dos playoffs da Sul-Americana com o Independente de Medellín sem torcida. E o pior ainda para o Independente de Medellín, esse jogo pode ser transferido para Assunção, no Paraguai. É isso mesmo, o Vasco ainda pode se beneficiar de um campo neutro nesse confronto, né? É a Sul-Americana se oferecendo ao Vasco. E melhor ainda, no sorteio, o Vasco, se passar do Independente de Medellín, enfrentará o Olímpia do Paraguai. Ele mesmo estava no grupo do Vasco, que o Vasco venceu em São Januário e perdeu fora de casa com a equipe mista, né? Ou a equipe alternativa. O Vasco e o torcedor do vascaíno, óbvio que, né, considera o Olímpia um adversário muito acessível. O futebol paraguaio não é um futebol assim estratosférico, como é o futebol brasileiro em relação à América do Sul, tá? Ao continente americano. Então, observando esse cenário, né, o Vasco tem caminhos bem acessíveis até a possível quartas de finais. Aí entra no caminho do Vasco as bombas. Se o Vasco conseguir passar do Independente de Medellín e do Olímpia nas oitavas, o Vasco pode ter o River Plate nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É isso mesmo. O River Plate vai enfrentar ali o adversário que ganhará entre Santa Fé e Caracas, da Venezuela. Então, o
River Plate vai pegar uma equipe colombiana ou uma venezuelana. Obviamente, o River Plate é amplamente favorito. O River, que já está nas oitavas, não está nos playoffs, está nas oitavas e aguarda o adversário entre Santa Fé e Caracas. Obviamente, observando o mais propício ao o River já está nas quartas de finais. Então, o River pode já estar no caminho do Vasco. Se o Vasco quer ser campeão, obviamente o River será esse caminho. E no chaveamento, se o Vasco passar do River, pode pegar na semifinal Grêmio, São Paulo, Boca Juniors da Argentina. E é óbvio que tem outros clubes, né? O O'Higgins, o Recoleta, o Bolívar, enfim, tem vários outros clubes. Mas os favoritos são Boca Juniors da Argentina, Grêmio e São Paulo. Então o caminho do Vasco é esse, meu amigo. Para ser campeão não vai ser fácil. E chegando numa final, do outro lado temos vários clubes, inclusive Botafogo, Atlético Mineiro, enfim, tem o próprio Santos. Então a gente tem do outro lado essas equipes. Sorteio realizado, o caminho do Vasco está traçado. Queria saber a sua opinião, o que você acha, vai lá nos comentários. A apresentação agora é oficial, não tem lesão, graças a Deus não aconteceu nada no último jogo. E ele, Andrés Gomes, se apresentou à seleção colombiana para a Copa do Mundo. A gente vai ter aí a representação no Vasco nessa competição através do colombiano Andrés Gomes. Andrés Gomes vai se valorizar, obviamente o Vasco vai receber $11 mil por dia pela participação do atleta. $250 mil já estão garantidos, cerca de R$1.250.000 pela participação do Andrés Gomes na fase de grupos da Copa. Se a Colômbia passar, o Vasco vai rentabilizando mais por conta da participação do jogador do camisa número 11 colombiano, que vestiu muito bem a camisa do Vasco e vem sendo um dos maiores jogadores dessa temporada. Andrés Gomes agora é oficial, estará na Copa do Mundo com a seleção colombiana. Apresentado, hein? Agora não tem mais jeito. E o que eu falei no início do vídeo, Pedrinho já foi avisado, a CBF definiu o jogo contra o Atlético Mineiro em São Januário. Teremos arbitragem de Anderson Daronco. E eu obviamente, já pergunto para você de novo. Eu perguntei no início do vídeo, vou perguntar agora no final para você não esquecer. Vai ali nos comentários que eu quero saber o seguinte: Anderson Daronco, você gosta ou não do árbitro para apitar o jogo contra o Galo? O Vasco precisa vencer, obviamente, para ir tranquilo aí na parada da Copa do Mundo, né? Esse negócio de ir na Copa do Mundo dentro da zona de rebaixamento é muita pressão, então o Vasco precisa vencer esse jogo e o Anderson Daronco é o árbitro. Mas eu quero trazer outra informação. O VAR da partida é Rafael Traci, muito contestado também pelo torcedor vascaíno. Rafael Traci é o responsável pelo árbitro de vídeo nessa partida em São Januário, que já temos ingressos esgotados. Não tem vaga em São Januário para esse jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, fechando antes da Copa do Mundo ali as competições, e o Vasco vai fazer uma pré ou intertemporada, como muita gente fala, vai ao mercado, vai contratar, vai reformular. A questão da SAF explode nesse momento. Em breve vou trazer mais informações acerca de 777 Partners, Marcos Lamáquia, o poderio ali jurídico que vem sendo impulsionado nesse momento. A gente vai trazer detalhes para vocês. Foi lá nos comentários, deixou sua opinião. Eu quero, obviamente, deixar um abraço, um bom final de semana para vocês. É óbvio que a gente vai se encontrar daqui a pouco, né, na nossa mega super live às 10 da noite. E eu, claro, conto com a sua presença. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto para a gente bater aquele papo. E grava aí, anota aí, 10 da noite, volta aqui, que a gente vai estar na nossa super live. Valeu!